Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala sobre o Sport Clube do Recife. Sport 3-1 no 13 da Paraíba, jogo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Vamos lá. Primeiro tempo, eu trouxe aqui algumas pontuações para a gente conversar sobre o que foi o primeiro tempo desse jogo, beleza? O primeiro item aqui é, eu não gostei da escalação inicial, eu vou dizer o porquê. Acho que seria melhor Ítalo no lugar de Felipe, Fábio no lugar de Lucas André, e Alan Ruiz no lugar de Pedro Vilhena. Esses três jogadores, Felipe, Lucas André e Pedro Vilhena foram titulares contra o 13 na Copa do Nordeste, mas eu preferia que Ítalo jogasse no lugar de Felipe, porque no vídeo passado eu disse que Ítalo tinha feito uma boa atuação contra o Central. Eu acho que Mariano Souza deveria dar uma sequência para ele. Ítalo foi um jogador que nunca teve uma sequência no esporte desde a sua estreia ali em 2021, eu acho, no Campeonato Pernambucano. Então eu acho que pelo futebol que Ítalo vem jogando, ele deveria ser o titular da posição e ganhar uma sequência aí de 3 ou 4 jogos. Ele é um volante número 5, com características de marcação e também de saída de jogo, e na minha opinião ele hoje marca muito mais, tem muito mais intensidade que Felipe. A gente vai falar disso no segundo tempo, mas Felipe teve mais uma atuação muito pobre em relação à intensidade. Então eu acho que Ítalo deveria ganhar essa posição de Felipe agora, nesse momento, e ganhar uma sequência até para a gente poder avaliar melhor se o jogador tem qualidade, mostra alguma evolução. Eu acho que Felipe não deveria ser o titular, pelo contrário, eu acho que Felipe hoje na lista de prioridades para jogadores que jogam ali na cabeça de área como primeiro volante deveria ser o último da fila pela sua postura em relação à intensidade na marcação. Começaria com Fábio no lugar de Lucas André. Lucas André entrou muito bem contra o Central, como a gente já falou, mas eu acho que na Copa do Nordeste Mariano Souza deve rodar o elenco o mínimo possível e o dono da posição no meio-campo, sobretudo como segundo volante, tem que ser Fábio. Fábio é um cara que tem investimento do esporte por trás dele, é um cara que tem muita qualidade técnica. Eu sei também que ele deixa a desejar muito na parte da marcação, do momento sem bola, ele precisa evoluir isso, mas eu acho que em jogos mais importantes o esporte, na configuração de meio campo, tem que contar com Fábio ali. E eu acho que uma dupla entre Ítalo e Fábio ficaria de bom tamanho para um jogo desse. E o outro aspecto aqui é que Alan Ruiz entraria como titular no lugar de Pedro Vilhena. Pedro Vilhena vem tendo sim essa sequência que eu venho pedindo para Ítalo, Se eu não me engano, já é o terceiro jogo seguido, terceiro ou quarto jogo seguido que Pedro Vilhena faz. Ele só jogou bem o primeiro, aquele contra o Afogados, que ele fez inclusive um gol, mas eu acho que Alan Ruiz, por ter toda essa qualidade, por ser um jogador mais experiente e por ter entrado muito bem contra o Central, eu acho que ele deveria começar essa partida contra o 13 e o Sport poderia utilizar uma formação ali com Ítalo como primeiro volante, Fábio Matheus como segundo, encostando na área do adversário, e Alan Ruiz como esse meia atrás de Gustavo Coutinho para municiar o ataque e ser o número 10 do Sport. Então, basicamente, esses são os meus posicionamentos em relação à escalação de Mariano Souza. O Sport teve um grande volume de jogo no primeiro tempo, criou muitas chances, mas não finalizava bem. Romarinho perdendo muitas oportunidades. Mais um jogo de Romarinho que ele foi muito abaixo, no sentido de entregar a bola tardiamente, não acertou bons passes, finalizações também não. Então ele foi um dos responsáveis no primeiro tempo pelo Sport não ter saído vencendo, porque o Sport teve o controle de jogo do ponto de vista ofensivo, Teve mais a bola, criou muito volume de jogo, mas pecou nas finalizações. É um defeito que o Sport vem demonstrando aí em alguns jogos. Nada como a defesa, que é o maior calo do Sport ali, a marcação no meio campo e a defesa em si, mas o Sport vem oscilando muito aí na sua pontaria, vem finalizando mal em alguns jogos. E o juiz, aí a gente vai ter que falar aqui, pelo lado do 13, não é um canal sobre o 13, mas a gente tem que fazer justiça aqui. O juiz falhou feio ao não marcar um pênalti escandaloso de Pedro Lima em cima do jogador do 13, ainda 0-0 ali nos primeiros minutos do primeiro tempo. O jogador entra pelo corredor de Pedro Lima basicamente acerta só a perna dele,
derruba o jogador do 13, o juiz não marca nada e ainda dá um cartão amarelo para o jogador do 13, sendo que ali devia ter sido marcado o pênalti e aí o 13 tinha uma grande oportunidade de abrir o placar contra o Sport. Então, pontuando aqui, o 13 foi muito prejudicado no jogo no primeiro tempo, nesse pênalti aí de Pedro Lima no jogador do 13. E aí a gente vem para o segundo tempo, né? E no segundo tempo, Alan Ruiz entra no lugar de Lucas André e Sosso deixava o Sport só com Felipe de volante. Então, Sosso ali querendo ganhar o jogo 0-0, o Sport precisando vencer, né? Porque a primeira fase da Copa do Nordeste, os grupos se enfrentam, né? Você não enfrenta os times do seu mesmo grupo, você enfrenta os times do outro grupo, e aí é uma competição na sua primeira fase de tiro curto, em que você precisa aí ter uma boa colocação para os jogos do mata-mata serem decididos na sua casa, e o Sport perdeu o jogo de estreia contra o Bahia, então precisava vencer o time do 13 jogando em casa. Então Mariano Sosso abriu o time, tira Lucas André, que era um segundo volante, mete Alan Ruiz, que ele pode fazer uma função de segundo volante também, mas ele é muito mais um meia, ele é mais um jogador ofensivo do que o próprio Lucas André. E aí, na minha visão, era melhor ele ter tirado Pedro Vilhena e Lucas André para colocar Fábio e Ruiz, como eu falei aqui, que seria a minha escalação inicial, e o Sport jogaria num 4-2-3-1 tradicional, né? E entraria com Kaique França, Pedro Lima, Thierry, Castan e Filipinho, e aí no meio campo, que é o setor em que a gente está falando agora, colocaria Ítalo, mas aí ele deixou Felipe, né? E aí colocaria Fábio, Alan Ruiz e na frente Domingues, Romarinho e Gustavo Coutinho. Então eu faria essas alterações, eu não colocaria Alan Ruiz no lugar de Lucas André para deixar o Sport ali meio que num 4-3-3 variando para um 4-2-3-1. Eu teria feito essas alterações que eu falei aqui para vocês e deixaria o Sport de um jeito mais tradicional em relação ao esquema tático para tentar vencer o 13. Eu acho que assim as coisas podiam acontecer naturalmente e o Sport até ter um poder maior, só que de outra forma em relação ao lado ofensivo do time. O 13 faz um gol, né? O 13 abre o placar na ilha, numa falha ali de Thierry, que começa a dar o bote no jogador do 13 dentro da área do Sport, acompanha o jogador, só que numa confusão ali com o Pedro Lima, o jogador que faz o gol aparece livre na grande área ali, quase perto da pequena área, na região da marca do pênalti. Pedro Lima arrota a bola para frente, né? Ele afasta a bola para frente, mas literalmente para frente, chegando no jogador do 13, uma bola fraquinha, como se fosse um toque. Thierry perdido na marcação, o 13 vai lá e faz um gol. Era 1-0. O estádio já ficava um pouco tenso ali, né? Porque seria a segunda derrota do Sport. O 13 até então estava sofrendo muitas bolas na sua área, mas nenhuma chance criada de forma clara pelo Sport. Então a gente pensava o quê? Que o 13 vai se retrair ainda mais, vai aumentar o seu poder de concentração e vai começar a jogar bola nas costas do Sport, utilizando muitos contra-ataques para poder pegar o Sport desprevenido, já que o Sport nessa altura da temporada ele não consegue se defender bem. Então é um erro aí, são erros que Mariano Sosso precisa consertar, que é dar mais estabilidade defensiva para o Sport. Mas aí o jogo continua, diferente do que eu estou dizendo agora, o Sport não sente o gol e continua com muito volume. Nessa configuração de Mariano Sosso com Alan Ruiz ali, o Sport ainda continua com muito volume, atacando ali no terço final, entrando pelo lado direito, as jogadas acabando pelo lado esquerdo e vice-versa, jogadores do meio trabalhando muito, o 13 ia muito para trás e o Sport conseguia ter muito mais volume do que o 13. O 13 faz o gol contra e cede o empate, então no momento em que o 13 faz o mais difícil, né, que é seu gol, tá ali ganhando o jogo, o jogador do 13, após um cruzamento que veio da esquerda de Filipinho, mete o pé na bola com toda a força, a bola entra dentro do seu próprio gol e o Sport acaba empatando ali pelos pés do jogador do 13, a partir de um gol contra do time paraibano. E aí, com o gol de empate, a consistência de volume e criação viabilizaram o segundo e o terceiro gol. O segundo gol foi de Coutinho, que até então aqui vem sendo, na minha opinião, o principal jogador do Sport, um centroavante que está valendo o investimento. Eu ainda acho muito caro 7 milhões, mas eu acho que ele vem aí conseguindo trazer bons resultados, fazendo com que a gente não fale mal dele, né? Porque é um aproveitamento muito bom em relação ao número de jogos e a gols marcados. Então ele vem demonstrando que ele está sendo muito importante para o time, não só com gols, né? Um cara que
demonstrou no jogo lá em Salvador que consegue dialogar muito bem com os jogadores que encostam nele. Ele é um cara que usa muito bem a sua capacidade física, ele consegue proteger a bola dos adversários e o principal, como é um jogador que atua no setor de ataque, sendo o centroavante da equipe, vem fazendo vários gols. Então ele fez o segundo gol e aí Pedro Lima no final do jogo faz o terceiro. Pedro Lima aí que vem demonstrando que é titular absoluto da posição, porque defende bem na maioria das vezes, um jogo ou outro ele falha, né, como ele falhou ali em Salvador no último minuto, falhou hoje também na minha concepção, mas a gente tem que sempre contextualizar. É um jogador de 17 anos que falam aí que está tendo abordagem de vários clubes do Brasil e de fora. Um cara que jogou na seleção brasileira recentemente, na Copinha, ele com 17 anos jogava na equipe sub-20 do Sport, então é uma joia do Sport aí, o Sport tem que fazer muito dinheiro com esse jogador, e ele lá na frente já fez 2 gols nessa temporada, né? Então é um número até incomum, lateral direito, ter 2 gols na temporada, sendo que nós estamos ainda em fevereiro. Então olho nesse garoto aí, o Sport tem que usar muito ele dentro do aspecto esportivo, e se pintar uma boa proposta, fazer muito dinheiro com esse cara, porque ele é um lateral aí muito promissor a nível de Brasil, tá bom? E aí o Sport vence o 13 por 3-1, foi um resultado merecido na minha opinião, né? Se a gente juntar ali o primeiro e o segundo tempo, o Sport teve muito mais volume, criou várias chances, acabou fazendo 3 gols, eu acredito que o segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro, o 13 conseguiu criar chances tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, então do ponto de vista ofensivo do 13, o 13 fez uma partida boa, mas eu acho que falhou muito em relação a proteger a sua defesa. Foi um time que deixou as bolas entrarem muito pelos corredores e pelo meio, então acabou sofrendo aí 3 gols e foi muito frágil defensivamente. E aí a gente vai para os piores e melhores da partida, né, na minha opinião, um quadro que já é bem conhecido aí de todo mundo que analisa futebol, não seria diferente aqui, e vamos começar pelos piores. Os piores, na minha opinião, Felipe, mais uma partida igual às que ele vem tendo no Sport, pouca capacidade de marcação, uma falta de vontade que a gente percebe em campo, correndo muito atrás dos jogadores de meio campo da equipe adversária, pouca intensidade, só no trotezinho assim, quando recebe a bola, beleza, tem um passe vertical interessante, mas é um jogador que precisa ter muito mais intensidade para proteger o setor de meio campo e sobretudo à frente da zaga do Sport. Então é um jogador que foi muito mal na partida de hoje. Thierry, mais uma partida inconstante, falhou no gol do 13, errou alguns passes no primeiro tempo, não está conseguindo ter aquela volúpia ali, aquelas antecipações que ele sempre teve. É um jogador que vem fazendo um começo de temporada terrível e foi mais uma vez bem inconsistente nesse jogo. E Romarinho, que está figurando novamente aqui, em outro jogo eu lembro que eu já coloquei ele, mas Romarinho, mais uma vez, segurando muito a bola e principalmente errando muito nas finalizações. Perdeu gols assim inacreditáveis mais uma vez, falhou muito nas finalizações e fez um jogo muito abaixo. E também eu admito que ele não fez isso 100%, mas em muitas oportunidades largando o lado esquerdo de novo, e aí diferente do que foi contra o Bahia, o 13, como não tem a mesma capacidade técnica, não ameaçou muito. Mas se Romarinho ficar nessa de não voltar tanto, todas as bolas vão explodir no corredor esquerdo, o corredor de Filipinho, que não se destaca pela marcação, vai acabar sofrendo e aí o Sport pode ter sérios problemas pelo seu lado esquerdo. Então esses foram os meus 3 piores da partida. Os melhores, Coutinho, mais uma vez com gol, tentando se associar pelo lado direito, pelo lado esquerdo também quando a bola chega, protegendo muitas vezes a jogada com a sua capacidade física, como eu falei, e fora isso tudo, né, a capacidade de arranque, de aparecer para o jogo, de voltar, várias vezes Coutinho voltando lá no campo de defesa para tirar alguma bola, um cara que para mim foi o melhor jogador do jogo e vem sendo o principal jogador do Sport na temporada até aqui. Fabrício Domingues fez uma partida boa, precisou se recuperar da partida que havia feito em Salvador, foi um cara que tentou várias jogadas pelo lado direito, deu muito trabalho ao ponta e ao lateral esquerdo do 13, então fez uma boa dupla ali com o Coutinho, armando algumas jogadas. E aqui eu destaco também meu terceiro nome, né, Filipinho, pelas 2 assistências, mas eu queria ressaltar aqui que falhou defensivamente mais uma vez. E aí a gente precisa sublinhar
para dizer que Filipinho é fraco na marcação nesse momento da carreira dele. Ele é um lateral muito mais ofensivo do que defensivo, ou até mesmo equilibrado. Ele tem sérios problemas na parte defensiva, mas também isso tudo aumenta, se soma isso à capacidade de Romarinho não retornar quando precisa, né? Romarinho é um jogador que tem agilidade, que joga numa faixa de campo em que ele precisa desempenhar essa função e ele não está fazendo isso com tanta regularidade. Então é necessário que Sosso chame a atenção dele para ele ser um jogador mais participativo nos momentos sem bola, nas transições defensivas e no momento defensivo também, quando o time estiver extremamente organizado, sem bola. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos em relação ao esporte, aproveita e se inscreve aqui. Pelo Esporte Tudo, até a próxima. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots